Muito bem, então, pessoal, então vamos lá, vamos para a nossa segunda videoaula, tá? O tema que a gente vai estudar hoje, relembrando o tema da primeira aula, foi trabalho de uma força, tá? Então, a gente estudou ali a questão do trabalho de uma força, né? Uma força aplicada num corpo que produz deslocamento, realiza sobre ele trabalho, tá? E o trabalho corresponde à energia que é fornecida para esse corpo, certo? A gente vai continuar hoje, na aula de hoje, estudando o tema trabalho, só que agora a gente vai extrapolar para outras situações que não só aquela que a gente viu na primeira aula, que era um corpo deslocando na horizontal sempre, tá? Bom, então o primeiro slide que tem aí para vocês do material, ele retoma aquilo da aula anterior, né? Então, se o deslocamento for horizontal, fazendo uma revisão, né? Como o peso é perpendicular ao ΔX, conclui-se que o trabalho da força-peso é igual a zero. Por quê? Porque na equação do trabalho, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, e θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, para a força-peso, que é vertical, e o deslocamento horizontal, o ângulo formado entre esses dois vetores é 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Por isso que o trabalho da força-peso é zero. Mas isso a gente já viu na aula anterior, é só uma revisão aqui, tá? A aula de hoje, então, como a gente está estudando o tema da aula de hoje, começar o primeiro tema é trabalho da força-peso, o que vai acontecer se o deslocamento não for horizontal, né? Se for como mostrado ali no slide 2, né? Um plano inclinado, eu tenho um corpo lá num plano inclinado, o corpo está aqui, tá? Um corpo de massa está sujeito a uma força-peso. A força-peso sempre vai atuar no corpo, puxando esse corpo em direção ao centro da Terra. Então, a força-peso sempre será um vetor vertical para baixo, tá? Então, ali na figura está mostrado o vetorzinho em preto lá, força-peso para baixo, tá? Contudo, o deslocamento que esse corpo faz não é vertical para baixo. Ele desloca rolando, descendo sobre o plano, tá? Então, está representado lá no plano inclinado o ΔX com aquele vetor vermelho que está mostrado ali, certo? Muito bem. A questão é, este peso vertical, como a gente tem o deslocamento no plano inclinado, a gente tem que estabelecer um novo sistema de eixos para esse movimento, tá? Então, eu reestabeleço os eixos x e y. Eu vou dizer que o eixo x será o eixo ao longo do plano inclinado e o eixo y formando 90 graus com ele, porque os eixos têm que ser ortogonais, tá? Formar 90 graus entre eles. Então, eu vou ter lá ó, o plano inclinado, esse aqui será o eixo x, 90 graus com ele será o eixo y, que está ali representado também na figura. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Por que eu preciso ter esses eixos x e y representados novamente? Para poder fazer a decomposição da força-peso em suas componentes px e py. Parte daquele vetor ali, parte daquela força-peso, vai estar aplicada na componente py. Parte dele vai estar aplicada na componente px. Tá? Uma coisa muito importante nos planos inclinados que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: observem ali o slide. Tá? O plano inclinado tem, com a horizontal, ele tem um ângulo alfa aqui, ó, tá? Certo? Tem um ângulo alfa. Este ângulo alfa é exatamente igual ao ângulo alfa que surge entre a força peso vertical e a componente PY, aqui, ó, né? Então, esse ângulo aqui, o alfa, é exatamente igual ao ângulo alfa formado entre o plano inclinado e a horizontal, certo? Então, esses dois ângulos são exatamente iguais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai precisar, primeiramente, deixar claro que a força-peso, como ela está distribuída em duas componentes, ela vai ter dois trabalhos. Ela vai ter o trabalho da parcela Px e o trabalho da parcela Py, tá? Vamos analisar. Como é que fica, então? Começamos ali, primeiramente pela componente Py, tá? A componente Py forma com o ΔX um ângulo de 90 graus. Então, independente do valor que seja o valor de PY, que a gente já vamos ver como calcular isso, independente da forma como seja, de qual seja o valor PY, né, o trabalho da força PY vai ser zero. Por que o trabalho da força PY vai ser zero, professor? Simples. PY está formando 90 graus com deslocamento. Como é que eu calculo o trabalho? Força
vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força que está atuando no corpo. Tá? Então, o ângulo entre ΔX e PY, 90 graus, cosseno de 90, zero, vai zerar todo o termo. Portanto, o trabalho da componente PY é igual a zero. Bom, vamos para PX. Veja, observe bem a figura. Quem de verdade faz aquele corpo descer o plano inclinado é a componente PX, é a componente PX que puxa ele plano abaixo. Então, é essa que atua no corpo, fazendo ele se deslocar por aquela distância ΔX, certo? Bom, como que eu vou chegar à componente PX, né? Então, se a gente olhar a figura lá, ó, PX, ele está um vetorzinho lá em cima no corpo, eu posso deslocar ele até, ó, aqui eu tenho PY, aqui eu tenho peso. O PX que está aqui, eu posso deslocar ele aqui embaixo. Tá? Então, eu posso deslocar, quando eu desloco o PX ali para baixo, ele vai formar um triângulo. O PX, ele está na frente do ângulo alfa. Ora, quando o cateto está na frente do ângulo, ele representa qual dos catetos do triângulo? Ele representa o cateto oposto, né? Aquilo que a gente viu na outra aula, tá? Sempre o cateto que está à frente do olho, a gente só enxerga o que está oposto ao nosso olho, o que está do lado a gente não vê, tá? Então, o PX será o cateto oposto do ângulo alfa. Bom, mas aí lembrando lá da trigonometria, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o seno do ângulo, tá? Então, como é que a gente vai saber o valor da PX? A PX será o produto P, peso do corpo, que é massa vezes a gravidade, vezes o seno de alfa. Quando eu faço PX igual a P seno de alfa, eu calculo qual é o valor daquela componente PX, que é a parcela da força peso que vai fazer o corpo descer plano inclinado abaixo, nesse exemplo aqui, certo? Bom, então como é que eu vou calcular o trabalho da força PX? Né? Aplicar a equação do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, certo? Quem é o θ? É o ângulo formado entre a força PX e o deslocamento ΔX. Vejam que o deslocamento ΔX e a componente PX estão no mesmo sentido e na mesma direção. O ângulo formado entre eles é de 0 graus. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Substituindo na equação do trabalho, né? Então, o trabalho vai ser o trabalho da componente PX, que vai ser a força, que é a PX, mas quem é a PX? A PX eu calculei ali antes, ó. PX é P seno θ, tá? Vezes o ΔX, vezes o cosseno de... P seno θ não, P seno alfa. O ângulo do plano inclinado é alfa. Θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força que atua no corpo, tá? Então, retomando aqui, o trabalho da componente PX vai ser a componente PX, que é P seno alfa, vezes o ΔX, que é quanto o corpo desce ali no plano inclinado, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo formado entre o ΔX e a componente PX, que nesse caso é zero. E o cosseno de zero é quanto? 1. Ah, então, vai acabar que a gente vai simplificar isso, né? O cosseno de 0 graus igual a 1, sai o termo do cosseno, vai sobrar só P seno θ vezes ΔX. Bom, aí é importante que a gente faça uma revisão trigonométrica de novo, né? A gente viu as razões trigonométricas na aula passada. As razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente, as três principais. Seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Bom, então, como a nossa equação do trabalho da força PX deu P seno θ, quem é o seno, P seno alfa, perdão, estou misturando, né? P seno alfa, quem é o P seno alfa? P seno alfa é a componente PX, tá? Então, veja, seno de alfa é quem? Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Quem é o cateto oposto do ângulo alfa? O cateto oposto do ângulo alfa no plano inclinado, agora olhando para o plano inclinado, o cateto oposto do ângulo alfa é a altura H do plano inclinado, a altura onde o corpo vai estar, de onde ele vai partir em relação à horizontal. Quem é
a hipotenusa do meu triângulo formado ali no plano inclinado? A hipotenusa é sempre o maior dos lados do triângulo. Então, ele corresponde ao comprimento do plano inclinado, que é justamente o ΔX que o corpo vai percorrer, tá? Então, a gente sabe, por razão trigonométrica, seno de alfa, nesse caso, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é a altura, a hipotenusa é ΔX. Então, eu vou substituir naquela equação do trabalho do peso x, em vez de seno de alfa, eu vou substituir h dividido por ΔX. Como é que vai ficar a expressão? Vai ficar P vezes h dividido por ΔX, vezes ΔX, né? E aí o ΔX de cima simplifica com o ΔX de baixo, sobra o quê? Sobra que o trabalho da força-peso na direção x é somente o produto peso vezes a altura que o corpo se encontra em relação ao solo, no momento em que ele começa o seu movimento, né, sujeito à força-peso, certo? Vejam, aqui tem um detalhe, tudo isso eu fiz para o corpo descendo o plano inclinado. Vamos ao slide seguinte. No slide seguinte eu tenho a mesma figura, mas agora o corpo não mais descendo, mas sim subindo. Ele sobe o plano inclinado. Vejo que a força-peso que atua no corpo continua sendo uma força vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Essa força-peso, que é o vetor que está em preto ali no slide, ele vai ter as componentes PY, o peso está aqui, aqui eu tenho a componente PY e aqui eu tenho a componente PX. PX, deixa eu fazer aqui, a canetinha em vermelha é o peso. Aí, esse braço aqui, esse aqui, componente PY, este aqui é o plano inclinado, componente PX, certo? Muito bem, e nesse caso, o bloco não vai descer o plano inclinado, ele vai subir o plano inclinado, tá? Então, a gente vai fazer todo o cálculo do trabalho das forças-peso nesse plano aqui. Então, vamos lá. PX, melhor, vamos começar pelo PY, né? O PY, novamente, com o vetor ΔX, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero, então o trabalho da força PY será igualmente zero. Para o corpo subindo ou descendo, o componente PY, o trabalho é zero, tá? O componente PX agora vamos calcular o trabalho da componente PX, tá? Então, vamos lá. PX vai ser quem? PX é o cateto oposto ao ângulo alfa que está ali formado entre o vetor peso e o PY, tá? Então, aquele cateto oposto, seno de θ, né? Então, a componente PX vai ser o valor do peso vezes seno de θ, tá? Peso vezes seno de θ. A gente substitui na fórmula do trabalho, o trabalho é quem? O trabalho da força PX vai ser a força PX vezes o deslocamento ΔX vezes o cosseno de θ, que é o cosseno formado entre quem e o θ? Entre o deslocamento, que é para cima, e a componente PX, que é para baixo. Aí que está a grande diferença agora. Antes nós tínhamos componente PX para baixo, deslocamento para baixo. O ângulo formado entre os dois vetores era zero. Agora eu tenho deslocamento para cima, componente PX para baixo. Qual é o ângulo formado entre os dois? 180 graus. Então, nós vamos ter lá, substituindo a equação, trabalho da força PX vai ser P seno alfa vezes ΔX vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, vai multiplicar tudo por menos 1 ali no final da expressão, certo? Novamente, a gente vai recorrer ao uso da trigonometria, tá? E aí, para o plano inclinado, né, o ângulo alfa, o cateto oposto é a altura, o deslocamento é o cateto, a hipotenusa, perdão, né, a hipotenusa. Então, o seno de alfa, né, função seno trigonométrica, cateto oposto pela hipotenusa. Portanto, vai ser a altura h dividido pelo deslocamento do plano inclinado ΔX. A gente substitui esse altura h dividido por ΔX na equação do trabalho no lugar do seno θ. Sobra o que então? Vai sobrar peso, né, vezes h dividido por ΔX, vezes ΔX, vezes menos 1. Não posso esquecer desse negativo, tá? Vezes o menos 1. O ΔX de cima simplifica com o ΔX de baixo, vai sobrar para o cálculo da força-peso
X, né? O trabalho da força PX vai ser quem? Vai ser menos, aquele menos multiplicando lá no final, passa para frente, né? Então, menos o peso vezes a altura que o corpo se encontra, tá? Então, vejam, dessa forma a gente determinou a grande diferença. O trabalho da componente Px quando o corpo está descendo, positivo, Px atua no sentido da gravidade. Componente do trabalho, trabalho da componente Px quando o corpo está subindo. Quando o corpo está subindo, a gravidade é para baixo, o corpo subindo é contrário ao movimento. Então, o trabalho será negativo. Importante isso, esse sinal aparece se você aplicar certo o ângulo formado entre o vetor de deslocamento e a componente da força que está atuando, certo? Muito bem. Em síntese, o trabalho do peso, como o peso tem componentes, o trabalho da força-peso é a soma dos trabalhos de suas componentes. Então, o trabalho da força-peso vai ser o trabalho da força Px mais o trabalho da força Py, certo? Como nos dois casos o trabalho da força Py ela é igual a zero, tá? Sobra que o trabalho da força-peso é simplesmente igual ao trabalho da Px. E se a gente já viu ali que o trabalho da Px pode ser mais peso vezes altura quando o corpo está descendo ou menos o peso vezes altura quando o corpo está subindo. Perfeito? Muito bem. Então ali, ó, o trabalho da força-peso independe da trajetória que o corpo realiza. Depende apenas da altura h. Observe que o sentido de deslocamento definirá se o trabalho da força-peso será positivo, caso do corpo descendo, ou negativo, caso o corpo esteja subindo. E a força-peso é dita uma força conservativa, tá? Vamos lá. Exemplo 2 aí da unidade 1, tá? Não é o exemplo 2 desse material, é o exemplo 2 da unidade 1, certo? A gente mantém a sequência dos exemplos para a unidade inteira. Então, exemplo 2. Sabe-se que o trator da figura tem capacidade para elevar uma massa total de até 5 toneladas até uma altura máxima de 18 metros. Sabe-se que a gravidade G é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, e então ele pede lá, determine, né? Letra A. Aí ele pede lá, o trabalho realizado pela força-peso no processo para elevar uma carga máxima até a altura máxima. Qual é o trabalho realizado pela força-peso, né? Para pegar um corpo lá no solo e elevar até a altura máxima. Um corpo que tem a massa total, a massa máxima de capacidade desse guindaste aí, certo? A letra B pede para calcular o trabalho realizado pelo trator para elevar uma carga máxima até a altura máxima, partindo do solo, tá? Bom, vamos lá, vamos dividir o problema. Primeira coisa, todos os problemas de física, lê o problema, separa todos os dados. A primeira coisa que eu fiz é separar os dados. Então, eu tenho lá os dados. A massa total, 5 toneladas, tá? Que eu vou ter que transformar para quilograma para substituir no problema, tá? A altura máxima, 18 metros. Gravidade, 9,81. Pede na letra A o trabalho da força-peso e na letra B o trabalho executado pelo trator. Muito bem, vamos lá. Como é que calcula o trabalho da força-peso? Veja, primeira coisa que eu tenho que analisar, o deslocamento desse corpo, né? A força-peso é vertical para baixo. Esse corpo estará se deslocando como? Para baixo ou para cima? Veja que o problema diz que é para deslocar o corpo até a altura máxima. Então, ele está deslocando de baixo para cima. Como o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo, o cosseno formado entre a força e o deslocamento é de 180 graus, cujo valor é menos 1. Tá? Então, eu vou ter lá o trabalho executado pela força-peso, vai ser o peso vezes a altura vezes o cosseno de θ, que é o ângulo formado entre o peso e o deslocamento. Tá? O peso, como é que eu calculo o peso de um corpo? O produto massa vezes a gravidade. Tá? Vezes a altura vezes o cosseno de θ. Então, eu vou ter lá massa vezes a gravidade. Tá? Então, eu vou ter a massa, 5 toneladas são 5.000 quilogramas, vezes a gravidade 9,81, né? Vezes a altura máxima, que é de 18 metros. Tá? Então, resolvendo... vezes o cosseno do ângulo θ, que nesse caso é 180 graus, portanto, menos 1. Tenho que ter um menos 1 ali no final. Tá? Fazendo esse produto aí,
eu chego ao valor final, então, do trabalho da força peso. Negativo, certo? Que nem está ali no material, ok? Muito bem. Aí a letra B pede para calcular o trabalho realizado pelo trator para deslocar esse corpo. Veja, a força que o trator vai fazer é a mesma, né, que a força peso, porque o problema disse que esse corpo, né, ele sobe ali com uma velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, a força atuando para cima é igual à força atuando para baixo. Tá? Então, para levar o corpo lá para cima, o trator faz uma força exatamente igual ao peso do corpo, ok? Muito bem, então, o trabalho executado pelo trator vai ser a força que o trator faz, vezes a altura que o corpo vai atingir, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo formado entre a... Veja que o trator agora está fazendo força para onde? O trator não faz força para baixo, ele faz força para cima. Então, o trator executa a força para cima e o deslocamento daquele corpo é para cima. Então, eles estão alinhados 0 graus. Tá? Então, cosseno de zero é 1. Então, para calcular o trabalho executado pelo trator, vai ser o peso vezes a altura vezes 1. O peso é massa vezes a gravidade vezes a altura h. Tá? Veja que a equação ficou exatamente igual ao trabalho realizado pela força-peso, com uma diferença. O menos 1 que tinha na força-peso e aqui na força-trator não tem. O resultado numérico desse produto aí, né, da massa, 5.000 kg, vezes 9,81, vezes o 18, vai dar um valor exatamente igual ao que deu no trabalho da força-peso. Tá? O trabalho do trator é igual ao trabalho da força-peso, com uma diferença que a força-peso atua para baixo, o corpo subindo, trabalho negativo. O trator faz força para cima, corpo subindo, trabalho positivo. Certo? Então, fechamos aqui o exemplo 2. Bom, agora a gente muda um pouco o foco. A gente vai fazer a determinação do trabalho pelo gráfico. Aí aqui eu já parto direto para o exemplo. Então, olha o que diz ali, ó, exemplo 3. O gráfico representa a força em função do deslocamento. Sabendo que a força F atua paralelamente ao deslocamento, se é paralelo, o cosseno do θ aqui ele vai ser, né, vai ser igual a 1, né, porque o θ é igual a 0. Então, cosseno de 0 igual a 1, tá? Então, atua paralelamente ao deslocamento, calcule o trabalho realizado pela força entre a posição 2 metros e a posição 5 metros. E aí está dado do lado ali o gráfico, tá? Bom, quando a gente tem um gráfico assim, gente, a forma como a gente calcula o trabalho é muito simples. O trabalho realizado por aquela força representada no gráfico, ele vai ser calculado simplesmente calculando a área compreendida entre o gráfico e o eixo horizontal. Ah, então, como só quero de 2 até 5, eu vou, como se eu pintasse aquele retângulo ali, ó, de 2 até 5, do eixo horizontal até o gráfico de força igual a 40 newtons. Tá? Então, me interessa calcular a área compreendida abaixo do gráfico entre os limites estabelecidos, certo? Tá? Se a gente calcular essa área, a gente vai calcular o trabalho realizado por essa força. Tá? Então, conclusão, em gráficos cuja força versus deslocamento, calcular o trabalho, basta calcular a área abaixo do gráfico, ok? Muito bem, nesse gráfico aqui, aquela área ali, ó, eu tenho de 2 até 5, eu tenho 3 metros de deslocamento com uma força de 40 newtons aplicada, né? Veja, numericamente 43 são valores bem diferentes. Graficamente ficou parecendo um quadrado, mas numericamente isso aí seria um retângulo, né? Porque a base é bem pequenininha e a altura é muito maior, tá? Então, o trabalho vai ser igual à área do retângulo, daquele retângulo ali. Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Então, vou ter lá, o trabalho vai ser igual, a base é 5 menos 2, vezes a altura é 40, onde termina, começa no zero. Então, 40 menos 0. 5 menos 2 dá 3, 40 menos 0 dá 40. 40 vezes 3 dá 120. Tá? Positivo. 120 joules positivo o trabalho realizado por essa força. Ok? Vamos para o exemplo 4. Né? Agora já não tem mais aquele gráfico linearzinho. Tá? Então, tá ali, ó, o gráfico representa a força em função do deslocamento. Sabendo que a força F atua paralelamente ao deslocamento,
Calcule o trabalho realizado pela força entre 2 e 5 metros, tá? Bom, nesse caso aqui, como o gráfico está inclinado, tá? E eu só quero entre 2 e 5, o que a gente faz para começar o problema e para facilitar a coisa? A gente divide aquela área abaixo do gráfico, porque a área abaixo do gráfico, de 2 a 5, começando em 10, terminando em 40, aquela figura ele seria um trapézio, tá? Um trapézio retângulo. Eu não lembro da fórmula da área do trapézio retângulo. E também não vou encher o meu disco rígido com um monte de fórmulas que eu posso usar outras mais simples. Então, não fico enchendo com coisa desnecessária, tá? Eu divido aquela figura ali, ó, aonde começa o plano inclinado, e aí eu vou ter, acima daquele risco vermelho, eu vou ter a área A1, que na verdade, se a gente vê, observa a figura, é a área formada por um triângulo. Então, a área 1 é a área de um triângulo. A área 2 é a área de um retângulo, tá? Então, o trabalho da força nesse caso vai ser calculado por duas áreas. Tá? O trabalho da força vai ser o trabalho da área 1 mais o trabalho da área 2. Então, vamos lá, calculando o trabalho da área 1. A área 1 é um triângulo. Como é que é a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Algumas básicas vocês precisam saber, tá? Então, retângulo, base vezes altura, triângulo, base vezes altura dividido por 2, área da circunferência, πr quadrado, tá? Coisas básicas é necessário que você saiba, tá? Então, o trabalho da força, na área A1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, qual é a base que eu tenho para esse meu triângulo? 5 menos 2 vezes a altura. O triângulo começa em 10, termina em 40. Então, é 40 menos 10, final menos inicial, tá? 5 menos 2 vai dar 3, 40 menos 10 vai dar 30. 30 vezes 3 dá 90, 90 dividido por 2, 45 joules. 45 joules é o trabalho da área 1. Agora, o que eu preciso fazer? Calcular o trabalho da área 2. O trabalho da área 2 vai ser a área 2. Como é que eu calculo a área 2? A área 2 é um retângulo, então é base vezes altura. Então, a base de 2 até 5, 5 menos 2, vezes a altura. O retângulo começa no eixo horizontal, ou seja, 0, e vai até 10. Então, 10 menos 0. 5 menos 2 dá 3, 10 menos 0 dá 10, 3 vezes 10 dá 30. Então, 30 joules o trabalho da área 2. O trabalho total vai ser quem? Vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Portanto, 45 da área 1 mais 30 da área 2, eu tenho um trabalho total de 75 joules positivo. Beleza? Muito bem. Vamos adiante, tá? Relação entre trabalho e energia cinética. Então, a figura inicialmente ali no cantinho superior ali do slide esquerdo, né? Eu tenho lá a figura, um bloco com a velocidade inicial VI, um bloco com a velocidade final VF, um deslocamento ΔX, uma força atuando no corpo, fazendo ele deslocar de A até B, correspondente ao ΔX. Bom, se eu tenho uma força atuando no corpo, e ele produz um deslocamento, então essa força realiza trabalho, né? Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é força vezes ΔX. Só que a força, se vocês recordarem lá das leis de Newton, né? A segunda lei de Newton diz que a força é o produto massa vezes aceleração. Então, eu vou substituir nesse problema aqui, força pela massa vezes aceleração. Então, vai ficar trabalho é igual a massa vezes aceleração vezes ΔX, tá? Bom, quando eu pego a aceleração e passo multiplicando ΔX, né? Deixo o m isolado, A vezes ΔX. Se vocês lembrarem também da equação de Torricelli, a equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Se eu isolar a aceleração vezes o ΔX, o que vai acontecer? Vai ficar a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, o 2 que estava multiplicando a aceleração ΔX vai passar dividindo. Então, eu vou chegar e vou substituir aqui, em vez de A vezes ΔX, eu vou substituir o que equivale o A vezes ΔX na equação de Torricelli. Então, vai sobrar o quê? Trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E aí eu posso separar esses dois termos em duas partes, né? Porque o 2 é comum, está dividindo os dois, então eu posso separar eles. Então, o trabalho vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2,
menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tá? Veja, essa parte do lado direito dessa equação aí, tá? É o que a gente denomina de energia cinética do corpo. Ele é representado pela letra K, tá? A energia cinética. Quando eu trato da velocidade final, eu tenho a energia cinética final do corpo. Quando eu trato da velocidade inicial, eu tenho a energia cinética inicial do corpo, tá? Então, a gente pode reescrever aquela equação ali em cima, trabalho igual a mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2, a gente pode substituir por o quê? Trabalho é o K final, ou seja, a energia cinética final, menos o K inicial, que é a energia cinética inicial, tá? Sempre que a gente fizer algo final menos inicial, significa que a gente tem um delta, tá? Delta é a diferença entre o final menos o inicial. Como eu tenho aqui um K final menos um K inicial, significa que o trabalho é igual à variação de K, ou seja, a variação da energia cinética do sistema, tá? Então, o trabalho realizado pela força naquele deslocamento corresponde à variação da energia cinética desse corpo. E a energia cinética tem relação com quem? Com a velocidade aqui do corpo. Então, velocidade inicial, velocidade final, ok? Aí, claro, vale ressaltar ali, o KF é a energia cinética final e o KI a energia cinética inicial daquele corpo. Perfeito? Vamos lá. Exemplo 5, então, agora. O trator da figura parte do repouso. Então, quando diz que parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0, tá? Aplicando uma força constante à carreta agrícola que está acoplada a ele. Sabendo-se que a massa do conjunto, carreta mais o trator, é de 2,55 toneladas, tá? Que a força transferida pelo motor ao eixo de tração do trator foi de 3.150 newtons e que este deslocou-se por 50 metros, determine a velocidade em quilômetros por hora atingida pelo conjunto. Então, depois do trator aplicar aquela força ali, naquela massa de 2,55 toneladas, e se deslocar por 50 metros, que velocidade ele terá atingido? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, separa os dados. Velocidade inicial do trator, 0. Massa total, 2,55 toneladas, tem que transformar para quilograma, multiplicar por 1.000. Força, 3.150 newtons aplicado pelo motor. O deslocamento ΔX, 50 metros. O que o problema quer que você calcule? A velocidade final em quilômetros por hora, tá? Primeira coisa, a gente vai, sabendo a força que o trator aplica e o deslocamento que ele faz, a gente calcula o trabalho, tá? Então, o trabalho é força vezes ΔX. Então, eu vou ter lá o trabalho, 3.150, que é a força, vezes o ΔX, que é 50. 3.150 vezes 50 é igual a 157.500 joules. 157.500 joules. A gente pode reescrever esse valor como sendo quilojoule, né? Assim como a gente escreve o múltiplo do grama, o quilograma, né? 1 quilograma são 1.000 gramas, o múltiplo do joule vai ser o quilojoule. Tá? Então, eu divido 157.500 por 1.000 e escrevo a resposta em quilojoule. Então, 157,5 quilojoules equivalem a 157.500 joules, tá? Bom, agora que eu calculei o trabalho feito pelo trator e relembrando aquilo que a gente acabou de ver, o trabalho corresponde à variação de energia cinética. Então, o trabalho é igual ao ΔK. Portanto, o trabalho vai ser K final menos K inicial. Quem é o K final? mv final ao quadrado dividido por 2 menos o K inicial, que é mv inicial ao quadrado dividido por 2, tá? Como esse trator parte da velocidade inicial igual a 0, o termo VI ao quadrado vai dar 0. 0 vezes a massa, independente do valor da massa, vai dar 0. E 0 dividido por 2 dá 0. Ou seja, aquele segundo termo ali da velocidade inicial, ele zera. Ele simplifica, pode cortar ele, tá? O que vai sobrar para nós, então? O trabalho que foi calculado inicialmente, 157.500, igual a massa do meu sistema, 2,55 toneladas, equivalem a 2.550 quilogramas, tá? Vezes a velocidade final ao quadrado, que eu não sei, quero descobrir, dividido por 2, menos aquela parcela ali, que no final das contas a segunda parcela dá 0, tá? Então, sobra o quê? Ó, o 2 que está dividindo, o 2.550 VF, ele está dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, eu vou ter 157.500
vezes 2, o 2,550 que está multiplicando a velocidade final vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho que isolar a velocidade final, deixar ela sozinha para poder calcular ela. Tá? Então, 2,550 passa dividindo. Bom, aí fazendo o produto, 157.500 vezes 2, o resultado disso, dividindo por 2.550, tá? Faço lá na calculadora, vai dar um monte de casas decimais, eu uso pelo menos 3, tá? E aí eu olho a quarta casa para fazer arredondamento, tá? Não esqueçam disso, a quarta casa eu tenho que olhar para fazer arredondamento. Se for entre 0 e 4, desconsidera dali para frente. Se a quarta casa for 5, você pode escolher, ou desconsidera, ou adiciona uma unidade no terceiro número. Agora, se a quarta casa for 6 até 9, obrigatoriamente eu tenho que eliminar dali para frente e aumentar uma unidade na terceira casa decimal, ok? Arredondamento. Então, vai sobrar para mim, né, como a velocidade final estava ao quadrado, e eu preciso saber o valor da velocidade final, eu vou extrair a raiz quadrada desse resultado. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de 123,529. Bom, a raiz quadrada de 123,559 vai dar 11,11, já fazendo arredondamento. 11,11 em que unidades? Isso aqui está no sistema internacional. O sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo. Então, é 11,11 metros por segundo. Mas o programa pediu a velocidade em quilômetros por hora. Quem está lá pilotando o trator não tem a menor noção de quanto é uma velocidade em metros por segundo. Ninguém tem, né? A gente está acostumado com os velocímetros medindo em quilômetros por hora. Então, quanto esse 11,11 vai representar em quilômetros por hora? Para converter metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Para converter quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. 3,6 é uma constante. Então, pegando aquele 11,11 e multiplicando por 3,6, eu vou chegar ao valor da velocidade final, que é 40,01. 40,01, a gente trabalha, então, para um trator, 40 km por hora é a velocidade que o trator vai atingir depois de percorrer 50 metros com aquela massa ali. Beleza? Então, fechou aqui o exemplo 5. Vamos à última parte, né? Hoje a aula ficou um pouquinho longa. A última parte, a parte de potência mecânica, tá? A potência mecânica é uma grandeza física que ela vai expressar a quantidade de energia que é fornecida, transformada, consumida, dissipada, tem vários termos, tá? Vários termos são possíveis, mas enfim, a potência expressa a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo, tá? Como é que a gente calcula a potência? Então, potência é igual a energia dividido pelo intervalo de tempo, né? Ou simplesmente, energia a gente pode entender, como a gente está trabalhando com a parte mecânica agora, a energia mecânica é quem? É o trabalho realizado pelo agente, pela força, tá? Então, a gente vai substituir a energia pelo trabalho. Então, a potência vai ser o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, tá? Bom, a unidade de potência é a unidade de trabalho, que é joule, dividido pela unidade de tempo, que no sistema internacional é segundo, tá? Então, eu vou ter lá joules por segundo. Mas joules por segundo a gente chama de watt, tá? Então, a unidade de potência no sistema internacional é o watt, tá? Contudo, vocês vão perceber ao longo do curso de vocês, em outras disciplinas mais para frente do curso, que vocês vão precisar fazer dimensionamento de bombas para sistema de irrigação, né? Motores de bombeamento para várias coisas. Então, esses motores, eles não vêm com a potência em watts. Em geral, os motores vêm com potência em outras unidades, né? Que é o HP, que é o horsepower, tá? Ou o CV, que é o cavalo-vapor. Bom, essas duas unidades de potência têm uma relação com a unidade de watts, tá? Um HP, ele vale 745 watts. Um CV vale 735 watts. É uma diferença bem pequenininha entre um e outro. Se você vai calcular e vai chegar numa bomba de 1 HP. Ó, 1 HP, a diferença percentual, né, a diferença numérica vai ser de 10 joules só. É uma quantidade pequenininha. Tá? Então, para motores de baixa potência, quase não faz diferença trabalhar o HP e o CV. Agora, se você pega um motor de grande porte, né? Imagina um motor que trabalha em um navio cargueiro.
o trabalho de né, a potência de um motor desses é muito grande. Então, num número muito grande, a diferença é significativa, tá? De energia. Então, importante, mas para o dimensionamento que vocês vão precisar entender isso mais para frente no curso, é importante deixar claro que existem essas duas outras unidades de potência e são muito usadas, tá? Então, exemplo 6 para finalizar aqui a nossa aula. Sabendo-se que o tempo necessário para a realização do deslocamento do trator do exemplo 5, exemplo que a gente acabou de ver, o tempo para ele percorrer aqueles 50 metros, tá? E chegar até uma velocidade de 40 km por hora foi de apenas 9 segundos. Tá? Calcular a sua potência. Eu quero a potência em watts na letra A, em HP na letra B, em CV na letra C. Muito bem. Quais são os dados que a gente tem no problema? Recupera lá do exemplo 5, né? Aqui, o único dado que ele trouxe no exemplo 6 foi o tempo, 9 segundos. Mas o restante dos dados vem lá do exemplo 5. Qual é o trabalho que foi realizado pelo trator? O trabalho foi de 157.500 joules, tá? E o intervalo de tempo de 9 segundos. Então, a potência vai ser energia dividido por tempo, então vai dar 157.500 dividido por 9, tá? E essa divisão 157.500 dividido por 9 vai dar um valor de 17.500 watts. 17.500 watts equivalem a 17,5 quilowatts. Divide por 1.000, eu chego no valor em quilo, tá? Então, 17.500 watts equivalem a 17,5 quilowatts. Como é que eu calculo a potência em CV em HP? Eu pego a potência em watts e divido pela quantidade de energia que vale um HP e um CV. No caso do CV, eu então vou pegar a potência em watts, 17.500, e vou dividir pelo valor da energia de um CV, que é 735. 17.500 dividido por 735 vai dar uma potência de 23,81 CV, tá? Cavalo-vapor. Como é que eu faço para calcular o HP? Eu pego a potência em watts, 17.500, e divido pela quantidade de energia que vale 1 HP, que são 745. 17.500 dividido por 745 é igual a 23,49 HP. Então, está calculado a potência deste trator em watt, né, e o seu múltiplo quilowatt em CV e em HP. Ok? Com isso, então, a gente fecha essa unidade. Essa aula, né, ela ficou bem extensa mesmo, tá? Na sequência, nós teremos só a parte de conservação de energia, tá? Cinética. Então, ela vai ser bem mais curtinha, certo? Essas duas primeiras ficaram bem extensas. Nessa unidade, vocês ficam com 6 exercícios para resolver, uma semana para vocês aí, tá, gente? Então, bons estudos. Dúvidas até o nosso atendimento de sexta-feira, ok? Valeu, tudo de bom, um abração, bons estudos aí para vocês. Valeu!